enquanto você encontra o texto, deixa-me fazer duas explicações bem breves. Na verdade, primeira, com relação ao texto em si, os irmãos devem lembrar que no último dia do Senhor eu expus o último sermão acerca da doutrina da salmodia exclusiva. O último sermão que eu digo com relação a essa minissérie que eu fiz dentro dessa série de Efésios. Isso não significa dizer que no futuro eu não voltarei a esse assunto quando necessário. Mas por hora nós paramos naquele sermão, explicando assim um pouco melhor o porquê de nós cantarmos salmos. E eu tinha dito que a minha intenção era avançar já para a próxima perícope, a partir do versículo 22. Contudo, estudando o texto com mais calma essa semana, eu vi a necessidade de trabalhar um pouco melhor ainda os versículos 20 e 21, uma vez que eu praticamente fiz só ali um en passant desses dois versículos no último sermão, 20 e 21. Então, ainda hoje, nós ouviremos o Senhor falar conosco por esses dois versículos, o 20 e o 21, e assim encerrar esta sessão finalmente, tá certo? Que tem conexão direta com o versículo 18 e 19. E assim, se for da vontade do Senhor, próximo dia do Senhor, eu então adentro a questão aqui do versículo 22 em diante. E segunda coisa também, bem breve, os irmãos sabem disso, peço paciência com relação à minha voz, vou tentar ser o mais calmo possível aqui na exposição. Efésios 5, do versículo 18 ao versículo 21. Efésios 5, do 18 ao 21. Assim diz o Senhor nosso Deus. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos ouvido o Senhor falar conosco nesse capítulo 5 de forma muito detalhada, ouvindo cada ensinamento dele acerca aqui dessa parte da carta aos Efésios, que é uma parte, do capítulo 4 ao capítulo 6, que possui um teor mais prático de aplicações da doutrina que o apóstolo Paulo expôs na primeira parte dessa carta. E os últimos sermões, especialmente a partir do versículo 18, nós temos ouvido o Senhor acerca do que significa ser cheio do seu Santo Espírito. Se você lembrar do sermão que eu tratei no versículo 18, de forma específica, você sabe que ali nós ouvimos o Senhor nos ensinar que ser cheio do Santo Espírito de Deus significa, em forma resumida, é você ser completamente dominado por Ele. O teu ser inteiro, não há nenhuma área da sua vida que não se submeta à vontade de Deus. Uma vez que você é habitado pela terceira pessoa da Trindade, e uma vez que Ele conduz a sua vida, nada nem ninguém pode tomar esse controle, pode substituir essa posição do Espírito Santo. O apóstolo Paulo cita aqui no versículo 18 o vinho como uma possibilidade disso acontecer, mas veja, isso é apenas uma das muitas coisas que pode nos dominar, nos controlar. Ouvimos que a questão não era o vinho em si, pois o vinho em si não é algo ilícito, mas totalmente lícito quando feito segundo o seu uso, a vontade do Senhor nosso Deus. Mas veja a gravidade da coisa. Mesmo algo lícito em si mesmo pode se tornar pecaminoso devido ao seu uso. E o exemplo cabe muito bem aqui, uma vez que a chamada é para nós estarmos atentos ao fato de que não é apenas aquilo que é pecaminoso em si que pode me afastar do Senhor, ou que me afasta do Senhor, mas até aquilo que o Senhor concede como bênção a mim, pode também me afastar dele, se eu não usar da maneira que o agrade e que o glorifique. Esses versículos 19, 20 e 21, eles estão diretamente conectados ao versículo 18. Ao final do sermão, eu vou explicar isso de uma forma mais clara, mas atente-se a isso. Já deixe isso na sua mente. O 19, o 20 e o 21 estão diretamente conectados com a ideia do ensino de ser cheio do Espírito Santo. Tudo que ele fala, depois disso, 19, 20 e 21,
é uma expressão de ser cheio do Espírito Santo. Agora, nós veremos uma outra característica de ser cheio do Espírito Santo, que é exatamente o que diz o versículo 20. Paulo diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero que você observe bem como esse versículo pode ser tão dissecado, numa só passagem como essa, só num versículo como esse, quanto ensino nós podemos retirar. Primeiro, você perceba o que é ação de graças. Eu quero que você entenda isso essa manhã. É um assunto que é recorrente na palavra de Deus, e eu mesmo falo com frequência sobre isso, falo muitas vezes acerca desse assunto, porque a própria Bíblia dá ênfase quanto a isso no Antigo e Novo Testamento, e não é diferente aqui. O apóstolo Paulo, mais uma vez, repete esse assunto. Veja que ele já falou sobre isso no versículo 4. Volte um pouco, veja aí. Versículo 4, ele diz, esse capítulo mesmo: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Então, não é um tema novo, nem mesmo na carta aos Efésios, quanto mais em toda a revelação bíblica. Então, antes de nós vermos cada parte aqui, veja, a primeira questão é: o que significa de fato ações de graças? De forma resumida, ações de graças significa o reconhecimento dos benefícios recebidos. É o reconhecimento dos benefícios recebidos. E aqui, segundo um autor, um comentarista, esse reconhecimento dos benefícios recebidos envolve pelo menos 3 características. Primeira, que as bênçãos de que desfruta lhe foram concedidas individualmente, de modo que honestamente não pode atribuí-las a si própria. Significa isso: o ato de dar ação de graças, você reconhece esses benefícios recebidos, o que implica que você está reconhecendo que isso não foi uma atitude sua. Não foi você quem fez aquilo, você recebeu. Você recebeu algo e, em resposta a este recebimento, você dá ações de graças. Em segundo lugar, ação de graças também demonstra de nossa parte que nós somos totalmente indignos de recebê-las. Nós não recebemos pelos nossos méritos. Nós recebemos sem merecimento algum. Nós somos indignos. Em terceiro lugar, essas ações de graças, o significado disso também envolve o fato de que nós recebemos grandes e variados benefícios da parte do nosso Deus. Grandes e variados. Isso aqui é bem importante eu frisar, porque quando falamos de ação de graça, como veremos daqui a pouco de forma mais profunda ainda, não é apenas com relação a um aspecto ou a algum tipo de bênção específica, mas isso denota uma variada, uma presença enorme de benefícios que recebemos do Senhor nosso Deus e, portanto, respondemos com ações de graças. Esse tema, para o apóstolo Paulo, como eu citei aqui, ele é muito presente em seus escritos. Você pode ver isso, por exemplo, lá em Colossenses. Passe um pouquinho, vá mais à frente para Colossenses, a chamada carta espelho de Efésios, Colossenses 2, versículo 7. Veja como ele trata esse tema também em Colossenses 2, versículo 7. Ele diz: nele radicados com relação a Cristo, e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A ideia de transbordar em ações de graças. Meus irmãos, gratidão é aquela atitude que completa o ciclo por meio do qual as bênçãos que são destiladas nos nossos corações e em nossas vidas retornam ao doador na forma de uma adoração contínua, amorosa e espontânea. Percebe? É o Senhor Deus derramando suas bênçãos sobre nós e nós devolvendo isso ao nosso Deus através da ação de graças ou das ações de graças. E essa atitude de ser grato a Deus
isso implica numa recapitulação das bênçãos recebidas. Veja como esse ensino é preciosíssimo. E ele exatamente aparece como um exemplo disso, nos Salmos. Quantas vezes você vê o salmista, e outros autores bíblicos também, fazendo uma recapitulação das obras do Senhor, dos seus feitos no passado, para que o povo fosse lembrado disso, as gerações futuras fossem conhecedoras desses fatos e também cantassem acerca disso, e a conclusão seria responder ao Senhor Deus em ação de graças. A recapitulação das bênçãos recebidas. Isso é importantíssimo para a nossa caminhada cristã. Nós não podemos caminhar nessa terra como cristãos sem recapitular as bênçãos que o Senhor Deus nos concedeu. Sim, isso tem a ver tanto com as bênçãos que envolvem os nossos antepassados, os nossos pais, e aqui eu falo tanto os crentes da antiga aliança como os crentes da nova aliança, no caso, no período apostólico, pós-apostólico, em toda a história da igreja. Relembrar essas bênçãos, meditar nisso e ver o quão grande o nosso Deus é e quantos benefícios Ele tem dado a nós, o seu povo, mas também envolve as bênçãos que o Senhor Deus já concedeu a nós em nossa vida presente. Refiro-me agora ao seu tempo de vida, seja de poucos anos de vida ou de uma vida já longa nessa terra. Recapitular as bênçãos do Senhor, ações de graças, envolve isso. E nesse ato de você recapitular e render graças a Deus, a sua fé é fortalecida. Fortalecida. Segundo lugar, isso olhando para o versículo 20, tá? Veja aí, quando se deve dar graças? O texto nos responde, dando sempre. Sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. A resposta é muito clara, meus irmãos. É natural, de fato, para nós darmos graças ao nosso Deus depois de receber uma bênção. Ou seja, quando algum tipo de situação que causou a nós uma perda da nossa tranquilidade, nossa paz, e nossa paz foi restaurada. Como, por exemplo, lembre-se do conflito de Israel com o Egito, com o faraó. Eles enfrentam o faraó, eles fogem de faraó, depois Deus, no caso, Deus libertá-los ali no Egito, propiciar para eles a redenção. E quando eles passam o Mar Vermelho com pés enxutos, eles adoram a Deus, eles rendem graças a Deus lá em Êxodo capítulo 15. Então aqui é um claro exemplo bíblico de uma ação de graças depois de um livramento de uma aflição. É um tipo de circunstância onde nós rendemos graças ao nosso Deus. Ou então quando o Senhor Deus ele responde à nossa oração. O salmista, no Salmo 116, ele demonstra isso. Deus responde à sua oração, você ora ao Senhor por algo, Deus lhe concede isso, e o que você faz? Você agradece. Uma outra situação também mencionada na palavra de Deus é em Apocalipse capítulo 15, quando se refere àquele dia em que uma gloriosa multidão ali renderá graças ao Senhor nosso Deus pela sua salvação. Também há um outro exemplo bíblico de ação de graças em meio à angústia. Lembre-se de Jonas, no capítulo 2, quando estava dentro do ventre do grande peixe. E ele também ali esboça essa atitude. Ou também, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 21, quando o povo, liderado pelo rei Josafá, antes mesmo de a batalha se iniciar, eles adoram a Deus, eles cantam salmos a Deus, eles rendem graças a Deus antes mesmo da batalha começar. Percebe o que eu estou querendo dizer aqui para você? Que a palavra de Deus está mostrando para você é que não é apenas com relação a uma circunstância. Não é somente quando você recebe uma bênção e assim você deve agradecer a Deus. Sim, sempre. Mas é sempre em qualquer circunstância. Não há um momento em nossas vidas, não há nenhum tipo de ocasião
que nós não devemos dar graças ao nosso Deus. Isso não significa dizer, como eu vou pontuar agora na próxima parte, que isso envolve você negar a realidade das coisas ruins. Mas entenda, apesar disso, a despeito do sofrimento, que em si dói, realmente é algo que nos afeta, você rende graças ao Deus soberano que se encontra no controle de todas as coisas. Terceiro, o que é ação de graças? Quando devemos dar ação de graças? Terceiro, pelo que se deve dar ação de graças? Veja o versículo 20, dando sempre graças por tudo. Por tudo. Sempre. Por todas as coisas. Isso significa pelas coisas, pelas bênçãos físicas e espirituais. Sim, veja o perigo dos extremos. Nós não podemos nos perder nisso daqui. Apenas dar ação de graças a Deus, ou ser gratos a Deus por aquilo que Ele nos concede materialmente. Nem mesmo apenas aquilo que é espiritual. Essa dicotomia, ela não é bíblica, nesse sentido aqui que eu estou colocando. Como assim? Deus nos fez corpo e alma. Infelizmente, no meio do cristianismo, nós já presenciamos ao longo da história da igreja, muitos grupos se perderem aqui, a tal ponto de, por conceberem essa ideia de forma equivocada, cometerem heresias, até mesmo com relação à pessoa do nosso Redentor, quanto às suas duas naturezas, que é divina e humana. Então, cuidado para não errar nisso daqui. Pois bem, nós somos feitos pelo Senhor, corpo e alma. Deus nos fez matéria, mas também espírito. Então, nós devemos ser gratos a Deus pela comida que nós comemos todos os dias, o pão de cada dia, o que envolve não apenas o alimento físico propriamente dito, mas todas as benesses que são de caráter material. Tudo que Deus provê para nós diariamente. E aí isso envolve sim o que você come, o que você bebe, o que você veste, onde você mora, a água que você tem para tomar banho, para lavar as suas coisas, tudo. A energia que você tem, tudo que você recebe do Senhor, materialmente, fisicamente, você deve render graças a Deus por isso. Mas também aquilo que você recebe espiritualmente. E uma das razões para ter conflito quanto a esses dois aspectos, eu pontuo aqui, é o fato de que as pessoas acabam indo para um extremo por conta desse mau entendimento. Pessoas que são muito apegadas a coisas materiais, de forma a serem avarentas, elas acabam dando uma ênfase maior naquilo que é material e esquecendo de ser grato ao Senhor por aquilo que também é espiritual. Um exemplo prático disso. Uma pessoa que ela está passando por dificuldades financeiras, problemas na sua vida material, até às vezes não está nem com problemas graves, mas ela não está tão bem quanto ela gostaria de estar. Mas ela não consegue ser grata a Deus por isso que ela tem materialmente, e mesmo tendo a abundância de recursos espirituais, ela deixa de dar graças a Deus por isso, olhando apenas para um lado. Da mesma forma, pessoas que dão uma ênfase demasiada, de forma errada, àquilo que é espiritual. Uma ênfase errada seria esquecer completamente, ou quase completamente, aquilo que é material. Pessoas que vivem aqui na Terra como se fossem anjos. Não, você não é um anjo, você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que servir a Deus em tudo que Deus te colocou para fazer. Sim, os anjos servem ao Senhor Deus também, tá? Mas servem em aspectos diferentes quanto a nós nesse ponto aqui. Você foi feito matéria, você está aqui na terra e deve servir ao Senhor naquilo que Ele lhe colocou. Mas veja, por tudo, não é apenas aquilo que é espiritual e material. Uma outra demonstração de por tudo aqui seria também passado, presente e futuro. Dar graças a Deus pelo que Ele já deu, pelo que Ele tem lhe dado e pelo que Ele ainda lhe dará. Aí você responde, mas reverendo, como é que posso dar graças a Deus pelo que Ele não me concedeu ainda, se eu não sei nem se Ele me concederá?
Bem, se você está falando isso com relação a não saber se uma oração que você fez específica será atendida nos moldes que você pediu, eu entendo o seu raciocínio, mas ainda assim, mesmo que Deus não conceda o que você pediu de forma específica, ainda há motivo para você render graças. Só que o meu ponto aqui é principalmente para que você dê graças a Deus pelas promessas que Ele fez ao seu povo e certamente cumprirá. Certamente cumprirá. Como Ele já tem feito desde sempre. Então, nós devemos dar graças ao nosso Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, pelo que Ele ainda irá fazer. Deus nos prometeu coisas gloriosas, meus irmãos. Coisas maravilhosas. E não estou falando aqui simplesmente de um galardão ou de galardões que receberemos da sua mão, mas da sua presença gloriosa em nosso meio, que já habita agora conosco, mas se manifestará de uma forma tão esplêndida que é impossível descrever isso agora no tempo presente. Haverá um dia que não existirá mais pecado. Haverá um dia que não existirá mais choro nem morte. Haverá um dia que nós habitaremos com o Senhor nosso Deus para todos sempre em novos céus e nova terra. Portanto, dê graças a Deus por isso agora. Agora. Um outro elemento importante aqui, na verdade, antes de passar para o próximo ponto, mas ainda vendo o contexto em que Paulo escreve isso, eu preciso lembrar você de novo, porque talvez você tenha esquecido. Paulo está preso. Ele está dando graças a Deus e rogando aos Efésios e a todos nós que rendamos graças ao nosso Deus por tudo. E ele está preso. Você percebe o peso disso? Quem escreve aqui, sim, inspirado pelo Santo Espírito, é um homem, é um pastor, é um ministro que é servo de Deus fiel, que pode falar isso com propriedade. Ele vivenciava isso. No exato momento que ele escreve essas palavras, ele está dando graças a Deus por tudo, até pela sua prisão. E aí você pode ficar confuso quanto a isso, mas como isso não é uma contradição? Não é uma contradição dar graças a Deus por coisas que são ruins. Veja, dar graças a Deus por coisas que também são ruins não é você ter prazer na coisa em si. Não é essa a situação. Exemplo, você não dará graças a Deus de forma a se alegrar na morte de um filho. Você fica contente, seu filho morreu, você fica alegre com isso. Ou um outro parente seu. Não. É você enxergando a providência divina por trás daquela dor, daquele sofrimento. É entendendo que Deus é soberano sobre aquilo e que Ele conduz tudo para a sua glória e para o bem do seu povo, ainda que você não compreenda, não entenda exatamente o porquê que aquilo aconteceu. É com isso em mente que você consegue dizer, graças te dou, Senhor. Graças te dou. Que mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor Deus me sustenta, me deixa de pé e consegue sim, no caso eu consigo, em resposta à tua mão poderosa, eu tenho condições de responder a ti com gratidão. Você entende o que eu estou dizendo? Não é você ter deleite na coisa ruim em si, no pecado ou em outra coisa ruim. Não, não é isso. É você olhar o quadro inteiro, o quadro completo, e assim enxergar o propósito divino naquela situação ruim. E após isso sim, aí você responde em ação de graças. Contexto, o apóstolo Paulo estava preso, mas ele sabia que aquilo era algo bom para o avanço do evangelho. Era algo ruim ele estar preso, isso é inegável. Em si mesmo é algo ruim. Mas não era ruim quando você olha para o todo da história, para a providência como um todo. Preso ali, dentre tantas coisas que Deus fez através do apóstolo Paulo, 4 cartas foram enviadas, pelo menos 4 cartas. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. E assim você tem o cânon do Novo Testamento sendo feito, sendo assim redigido pela boa mão do nosso Deus, através de uma circunstância ruim.
Assim você pode dar graças a Deus, com esse entendimento. Em quarto lugar, como se deve dar graças a Deus? Paulo responde também. Como? Ele diz, na segunda parte do versículo 20, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, por que em nome dele, meus irmãos? Porque foi ele quem conquistou todas essas bênçãos para nós. De modo que nós, como diz Paulo em Romanos 8,32, recebemos tudo isso juntamente com ele, com Cristo. Sim, e também é ele mesmo quem purifica as nossas petições e até mesmo as nossas ações de graças. E assim purificadas, ele apresenta ao Senhor Deus, ao nosso Deus e Pai, junto com a sua própria intercessão diante da sua face santa. Percebe? Nós fazemos isso em nome do Senhor, essa é a forma, esse é o como fazer, porque foi ele quem conquistou, foi por causa dele, da sua obra, e ao mesmo tempo porque nós precisamos que ele faça a mediação. Eu também quero que você veja a importância disso, porque aqui não é apenas as suas petições. Talvez para você seja mais fácil entender isso. Eu, quando vou pedir algo a Deus, eu vou fazer uma petição por meio da oração, eu sei que eu preciso que Cristo faça a mediação, porque se ele não mediar, a minha oração não será ouvida por Deus Pai. Mas não é apenas a sua petição, a sua ação de graças. Você render graças a Deus. O simples fato de você agradecer, reconhecendo os benefícios, só chegam a Deus Pai se Cristo mediar. Percebe a necessidade de que Ele esteja presente, ou melhor, de que você esteja em comunhão com Deus por meio de Cristo? Sem mim, nada podeis fazer. Nem mesmo agradecer a Deus você pode, sem Cristo. Nem mesmo isso. Nem para dizer com sinceridade no seu coração. Na verdade, para existir sinceridade no seu coração, você precisa de Cristo, assim como eu. Em quinto e último lugar, no versículo 20, a quem devem ser oferecidas as ações de graças? A resposta é muito óbvia, mas o texto também nos dá. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Nós devemos dar graças àquele que jamais rende graças. Como aquele rico insensato da parábola registrada em Lucas 12, 16 a 21, parecem atribuir a si mesmos o mérito de tudo quanto possuem ou realizam. Há pessoas que fazem assim, que agem assim. Há outros, meus irmãos, todavia, que se sentem endividados com o seu próximo. Reconhecem a causa secundária, mas nunca a causa primária. Percebe? Há aqueles que nunca são gratos a nada, a ninguém, e há aqueles que ficam somente na causa secundária. Conseguem pronunciar uma atitude de agradecimento a uma pessoa que lhe deu, que lhe fez um favor, mas nunca há o reconhecimento último a quem de fato lhe concedeu aquela bênção. Aqui o apóstolo Paulo nos lembra para onde nossos olhos devem estar voltados, para onde nós devemos fixar a nossa mente, o nosso olhar, e assim ser gratos a Deus antes de tudo. Isso não nega o fato de que você deve ser grato aos seus pais, grato ao seu cônjuge, grato aos seus filhos, grato aos seus irmãos em Cristo. Essa gratidão ela deve ser transbordante sim em sua vida, de forma geral, mas jamais esquecendo que a gratidão ou a ação de graças, ela é primeiramente ao nosso Deus e Pai. Na verdade, tais pessoas só existem em nossas vidas porque já é uma demonstração dos benefícios do nosso Deus para conosco. Esse assunto, como eu falei no início, ele é tão importante, é uma temática tão séria na palavra de Deus, que os nossos símbolos de fé falam sobre isso. Você pode depois ver com calma, já citei isso tantas e tantas vezes aqui, o capítulo 21 da Confissão de Fé. Lá no capítulo 21, na seção 3 do capítulo 21, lembre-se, é o capítulo que fala do culto religioso e também do dia do Senhor, do sábado cristão, o dia que o Senhor nosso Deus abençoou e santificou para nós, agora na nova aliança, é o primeiro dia da semana.
No capítulo 21, seção 3, os nossos pais ali, eles citam a oração com ação ou com ações de graças, como um elemento de culto, frisando aqui esse ponto, ação de graças, a oração como elemento de culto, e sendo destacada a gratidão. Mas eles também falam na seção 5, como eu já citei no último domingo pela manhã, inclusive, que o cantar salmos é com ação de graças. E ainda na seção 5, eles citam de forma separada, ali, específica, o dia de ação de graças, como um momento em que também, em ocasião oportuna, que necessite que isso aconteça, nós devemos separar para Deus e ser gratos a Ele por algum tipo de providência, algum tipo de bênção para conosco, seu povo. Já expliquei isso em outros momentos, a questão de culto de ação de graças. Eu não vou entrar aqui nesse momento aqui quanto a esse ponto, mas apenas dizer que existir um dia de ação de graças para adorar a Deus e servi-lo em gratidão por algo que Ele fez é algo legítimo biblicamente, bem como também é confessional. O diretório de culto também de Westminster fala sobre isso, tem uma sessão só sobre isso, sobre o dia de ação de graças. Eu estou citando apenas nossos padrões, os padrões de Westminster, mas isso foi falado por outros autores, outros teólogos ao longo da história da igreja também. É um assunto importantíssimo e veja como isso fica de fora muitas vezes em nossas falas, em nossas conversações. Mas eu pergunto a você nessa manhã, essa é uma característica importante na sua vida de forma particular? Você como indivíduo, homem, mulher e criança que ouve a palavra de Deus nessa manhã, você é alguém grato a Deus? Você recorrentemente, quando eu digo recorrentemente, diariamente, você já amanhece dando graças ao Senhor nosso Deus? Você faz isso em toda e qualquer circunstância? Você dá graças a Deus por tudo e faz isso por meio de Cristo? Você entende o que é ação de graças? Você sabe o seu significado de fato? E quanto a fazer isso em família? Quando você se reúne em culto doméstico, você separa um tempo ali no culto doméstico também para agradecer a Deus? É impressionante como nossas reuniões de oração, quando frequentadas, essa que é a verdade, nós praticamente temos mais tempo dedicado às petições, e falo de forma geral aqui, não apenas na nossa igreja, mas pouco, já vi isso aqui acontecer, e louvado seja Deus por isso, na Betel e na congregação, mas deveria ser mais ainda, pouco tempo nós rendemos graças a Deus. Graças a Deus. Louvar o nome do Senhor através da oração por um bom tempo, agradecendo pelo que Ele já nos concedeu, nos concede e nos concederá. Não é à toa que durante a liturgia do culto solene, e aqui é o modo para você entender e caminhar na sua vida cristã, você tem uma oração de ação de graças logo após o sermão ser pregado. Isso é orientado em nosso diretório de culto também. Mas observe que não apenas render graças ao nosso Deus é você expressar, estar cheio do Santo Espírito. Há um segundo aspecto aqui, há uma segunda característica. Ele diz no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como eu disse, esses versículos estão todos conectados. Não perca isso de vista. O versículo 21 está conectado também ao versículo 20. E observe aqui o desenvolvimento apostólico desse raciocínio. Ele já mencionou no versículo de número 19 o cântico a Deus, o louvor a Deus, entoar a Deus. E como você muito bem sabe, a ação de graças, mencionada no versículo 20, conectada com o versículo 19 aqui, adorar a Deus, servi-lo por meio do cântico dos salmos, deve ser oferecido de uma forma apropriada. Nesse caso, o conteúdo é o próprio salmodiar, e isso deve ser feito de forma grata ao nosso Deus, à pessoa apropriada, que é o nosso Deus. Mas também precisa existir uma harmonia entre aqueles que cantam. Isso é claro. Nós não podemos cantar de uma forma desarmônica ou não harmônica. Por quê? Porque isso vai, além de ser feio,
também não trará os benefícios que traria se de fato cantássemos como Deus nos ordena, de forma harmônica. Deve existir uma harmonia. E aí entenda, a harmonia aqui que eu friso não é apenas com relação ao canto em si, a ter uma forma correta de cantar juntos, em uma só voz, em uníssono. Mas, mais do que isso até, com o mesmo espírito, com a mesma intenção, louvando a Deus unidos por meio de Cristo. A semelhança do que acontece num coral, cada cantor ele deve saber o seu lugar, de modo que sua voz afine com a dos demais, meus irmãos. Numa orquestra não pode existir discordância. Nesse texto aqui, há um resultado de crentes estarem cheios pelo Espírito, e esse resultado é estarem se sujeitando uns aos outros. Não apenas cantando harmonicamente, não apenas dando graças juntamente, mas expressando isso no dia a dia através da sujeição mútua ou da submissão mútua. Percebe o quanto o apóstolo Paulo está sendo aqui ainda mais, está desdobrando ainda mais o seu pensamento, o seu raciocínio aqui. Não é só cantar juntos, é viver em cada área da vida de maneira a demonstrar essa unidade, essa harmonia. Infelizmente, nós sabemos que os incrédulos eles tendem a se orgulhar bastante do seu individualismo, da sua independência, o que certamente é uma expressão do seu egoísmo. Mas não deveria ser assim entre nós. Não deveria ser assim entre nós. Enquanto o incrédulo ele se orgulha de ser alguém independente, no sentido errado do termo, de ser alguém que vive sozinho, que não precisa de ninguém, esse tipo de comportamento não pode existir entre nós. Não pode. Olha lá para João capítulo 13. João 13, veja como o Senhor Jesus Cristo tratou desse mesmo assunto aqui, em João 13. João 13, esse texto que eu já preguei aqui em nossa igreja, bastante conhecido essa passagem, bastante conhecida. João 13, do versículo 31 ao 35, veja. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aqui o nosso Senhor, ele ensinou o seu próprio exemplo de amor, o amor perfeito aqui de Cristo. E só crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo podem amar dessa forma aqui. Nesse sermão que eu proclamei aqui, os irmãos devem lembrar, nós vimos pelo menos 3 características desse amor que Cristo cita aqui. A primeira é que este amor é um amor sacrificial. O amor de Cristo é um amor sacrificial. Ele se deu, ele deu a si mesmo por amor a nós, por amor àqueles que são os seus discípulos. Em segundo lugar, é um amor obediente. Por quê? Porque ele fez isso em obediência ao Pai. E ele cumpriu toda a lei do Senhor nosso Deus. E em terceiro lugar, esse amor ele é um amor indiscriminado. Ele se manifesta não apenas para judeus, mas também para gentios. Exatamente o ensino apostólico em Efésios. Deus tem uma aliança com os judeus e gentios através de Cristo. Logo, o ódio entre judeus e gentios e entre qualquer ser humano não pode existir à luz do fato de que alguém experimentou este amor, o amor de Cristo.
É com esse ensino como respaldo, como pano de fundo, que você deve compreender Efésios também, que trata desse assunto. Como é que você pode se sujeitar ao outro? Como é que isso é possível acontecer em nosso meio? Porque nós amamos sacrificialmente, nós amamos obedientemente e nós amamos indiscriminadamente. É assim que você ama? É assim que você ama? Sacrificialmente você já sabe que a ideia em si, ela traz a ideia de renúncia, de dor, de luta, sacrifício. Não como de Cristo no sentido vicário, expiatório, não. Mas a ideia de você realmente renunciar e se entregar, se dar por inteiro na comunhão dos santos. Da mesma forma, de maneira obediente a Deus, servindo em obediência a Deus. Você faz conscientemente de que você está fazendo isso para agradar a Deus em primeiro lugar. Até porque senão como é que você conseguiria amar até os seus inimigos? E de forma indiscriminada. Essa fala do nosso Senhor Jesus Cristo, corroborando aqui com o apóstolo Paulo está falando sobre se sujeitar a si mesmo, ela bate de forma direta contra todos nós, sem exceção aqui, no fato de que nós temos a tendência de sermos discriminatórios. Nós queremos escolher a quem amar. E aqui eu estou falando com relação ao sentido geral, como cristãos, como irmãos. Nós queremos fazer acepção de pessoas. E não entenda a minha fala como se estivesse dizendo para você que você tem que ter o mesmo grau de intimidade com todos. Há quem chegue à igreja com esse pensamento e acaba tendo frustrações por causa disso. Entenda de uma vez por todas, você não vai ter a mesma intimidade com todos dentro de uma igreja local. Não vai. Existem afinidades maiores entre algumas pessoas, existem algumas coisas que acabam sendo influenciadoras disso. Mas o que nós não podemos é nutrir um espírito de sectarismo, de segregação, de divisão no nosso meio, porque eu não sou tão próximo daquela pessoa, por isso eu a odeio. Eu não quero nem vê-la, eu não convivo minimamente com ela, eu não tenho o menor contato com ela. Percebe a diferença, o quão distantes são as duas coisas? Veja, esse ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, ele também foi proferido pelo apóstolo Paulo em outras partes, em outras cartas. Vejamos só um exemplo, lá em Filipenses 2, que é um texto clássico quanto a isso, importantíssimo quanto a esse assunto. Filipenses 2, que também já foi pregado aqui, e se eu não estiver enganado, mais de uma vez. Filipenses 2, do versículo 1 ao versículo 11. Escute, Filipenses 2, do versículo 1 ao versículo 11. Lembrando, essa carta de Filipenses, aos Filipenses também foi escrita no mesmo contexto que Efésios foi escrita. Filipenses 2, do 1 ao 11, diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, Paulo ensina aqui claramente que nós devemos nos submeter uns aos outros, no caso, procurar o bem uns dos outros antes do nosso bem pessoal. E em seguida, no versículo 5 em diante, ele aponta para a pessoa de Cristo como um exemplo disso. O que Cristo fez por nós,
o que ele fez no fato aqui, no caso aqui, de encarnar, de descer da sua glória, de deixar a sua glória para se tornar homem, é um exemplo máximo de humildade. Sim, porque só é possível você agir, como Paulo está falando em Efésios 5:21, sujeitar um ao outro, se você for humilde, o que Paulo já ensinou no capítulo 4 dessa mesma carta. A humildade, ela é uma característica de um cristão genuíno. Sem humildade, é impossível se sujeitar ao seu próximo. Talvez você faça a pergunta, mas reverendo, como é que isso acontece? Como é que isso é possível, sujeitar um ao outro aqui? Porque, veja, se eu me sujeito, se A se sujeita a B, logo B não se sujeitará a A. B já, a segunda pessoa aqui, já está dominando. E aí entra um problema de uma compreensão do que é lógica. Eu já falei isso várias vezes para vocês, esse exemplo, eu vou falar mais uma vez. Sujeitar uns aos outros é ao mesmo tempo, mas não no mesmo sentido. Nós somos chamados por Deus a nos sujeitar uns aos outros ao mesmo tempo, mas não no mesmo sentido. Há uma diferença quanto a isso. Então, todos estarão aqui se sujeitando. Todos, sem exceção. Todos, inclusive os oficiais da igreja. Mas não no mesmo sentido. Não no mesmo sentido. Pois exemplifique isso. Apenas de passagem. Entraremos nisso nas próximas semanas. Versículo 22 em diante. É o que Paulo vai exatamente explicar. Ele vai demonstrar como é que essa sujeição mútua acontece, dando exemplos, irmãos. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Porque ele já nos responde em seguida. Como é que você se sujeita um ao outro? Versículo 22 em diante. Ele demonstra isso pelo fato da esposa se sujeitar ao seu marido, dos filhos se sujeitarem aos seus pais, dos escravos aos seus senhores. É assim que isso acontece. É assim que a sujeição mútua ocorre. Cada um em sua posição, servindo a Deus e ao seu próximo como Deus ordenou. O quinto mandamento, que será citado de forma literal no capítulo 6, sendo aqui exemplificado ou destrinchado através de exemplos práticos, de ensinamento prático. É assim que há sujeição mútua. Mas, como eu disse, eu vou entrar com mais detalhes nas próximas semanas. Mas veja agora a segunda parte do versículo 21. Porque o apóstolo Paulo, ele não nos deixa aqui sem a forma disso ser feita. E aqui fecha essa questão importantíssima. Há uma forma de ser feito isso, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso ocorre no temor de Cristo. A palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui no grego original é a palavra phobos. Phobos. Você já deve ter ouvido essa palavra, né? Palavra que dá origem à palavra fobia, medo. Essa é a ideia que ela traz: assombro, terror, medo. Ela também é usada em certos contextos com relação à reverência e a um respeito. Mas qual é o sentido melhor dela aqui no versículo 21? Veja, aqui eu não quero ser tão detalhado quanto a isso, mas apenas para jogar um pouco mais de luz no seu entendimento. O versículo 21, no original grego, a expressão como aparece aqui é assim. Na verdade, a palavra temor, como você tem aí, a palavra phobos no grego. Em seguida, você tem a palavra aqui, Cristo, o título Christou. Christou, aparece logo em seguida, phobos e Christou. Ou seja, há uma estrutura aqui sendo colocada, certo? Nessa estrutura, que nesse caso, a palavra, o título, com relação a Cristo, Christou aqui, aparece num caso chamado genitivo objetivo. Não precisa se preocupar com isso. Eu quero só que você entenda que essa estrutura entre temor e em seguida o título Cristo. Pois bem, por que é importante entender isso? Porque a mesma estrutura como aparece aqui, ela aparece somente em mais 4 passagens, mais 4 textos. Nesse caso, quando aparece a palavra para temor no original, e em seguida aparece uma palavra que indica uma das 3 pessoas da Trindade. Então,
você vendo esses outros textos, como veremos agora, isso vai lançar luz para ter um entendimento melhor, porque que Paulo cita aqui, ou como ele cita aqui, o uso de temor. Vai lá para Atos 9, versículo 31, veja. Atos 9, 31. Atos 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Observe que a igreja aqui é retratada como crescendo e andando no temor do Senhor e no consolo do Santo Espírito. Agora vá para Romanos. Romanos 3, versículo 18. Romanos 3, versículo 18. Temor do Senhor ali, lembrando, é a mesma estrutura aqui que aparece em Efésios 5, 21. Romanos 3, 18. Romanos 3, 18. Não há temor, agora a referência a Deus. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Lembre-se que aqui é o apóstolo Paulo tratando da pecaminosidade humana, universal, a depravação de todos os homens. Eles não temem a Deus. Um outro texto, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 11, E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Aqui, Paulo, tendo em vista que cada crente terá de se apresentar perante o tribunal de Cristo, ele assevera que o temor do Senhor deve ser uma motivação para os crentes participarem do chamado Ministério da Reconciliação. Eu me envolvo nisso, eu me empenho nisso, no Ministério da Reconciliação, nessa unidade do corpo de Cristo, na verdade, até mesmo chamando os homens para se arrependerem, crerem em Cristo, serem reconciliados com Deus, motivado pelo temor a Deus. Último texto, ainda em 2 Coríntios, capítulo 7 agora, capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aqui Paulo afirma que os crentes não devem estar sob julgo desigual com os incrédulos, mas sim se purificar da contaminação do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Perceba que cada um desses versículos que eu citei aqui para você, cada um desses exemplos, a palavra respeito, se essa fosse a palavra usada para a tradução aqui de phobos, seria mais suave, não seria apropriada. Cada um desses versículos, que tem a mesma estrutura de Efésios 5, 21, a tradução não poderia ser somente um respeito. Não. A primeira passagem que eu citei está dentro de um contexto onde a igreja anda no temor do Senhor. Ou seja, no sentido de assombro e de uma reverência santa. E o contexto das 3 últimas passagens é de julgamento, em que temor, reverência e assombro são mais bem adequados. Há um comentário que diz o seguinte: aqui o temor do Senhor não é uma expressão retórica vazia. Esse temor, meus irmãos, transmite uma ideia que é mais do que um simples respeito. Portanto, o versículo 21 aqui, a palavra que é usada dentro de um contexto do amor de Cristo, que é tão amplamente demonstrado nessa carta, que sem sombra de dúvidas é melhor entender aqui a tradução, no caso a palavra, a sua tradução seria melhor mesmo como temor ou respeito reverentes. É esse temor que nós temos a Cristo que nos motiva, é a razão para que nós sejamos sujeitos uns aos outros. Por que você, mulher, é submissa ao seu marido? Por temor a Cristo. Por que, filhos, vocês são submissos, vocês obedecem, honram seus pais? Por temor a Cristo. E assim o é com relação a toda a nossa sujeição, a toda a nossa submissão. Por temor a Cristo. Por temor a Cristo. Além disso, observe, como eu disse, já expliquei isso, mas agora aprofundo.
Paulo fala de cantar, de dar ação de graças, mas no versículo 21 nós temos um desdobramento maior dessa vida cristã, harmônica. Não é apenas no contexto do culto que você mostra unidade, comunhão e harmonia com seus irmãos, mas é na vida, em cada área da vida, em todos os lugares e em todos os momentos. Ou você acha, mulher, que deve ser submissa ao seu marido somente quando vem à igreja, especialmente quando está acontecendo o culto? Vós, filhos, também. E nós, uns com os outros, de forma geral, como nós iremos expressar essa submissão, esse cuidado com o outro, esse dar lugar à preferência do outro, primeiramente, do que a nossa, somente no culto? Não. É muito mais abrangente. É em toda a nossa vida. Agindo assim, nessa sujeição, na submissão mútua, nós conservamos a paz na igreja. A paz na igreja, ela é conservada. Lembra que o apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios 4, nosso papel, nosso dever de preservar a paz. Cristo, Deus foi quem já estabeleceu a paz, Ele já fez isso. Mas nós devemos, no poder de Deus, preservar a paz. Pois está aqui outra forma de você preservar a paz na igreja. Sujeitando uns aos outros. Quer uma razão para isso, uma motivação para isso? Pelo assombro e temor e terror que você tem diante de Cristo. Quer uma maior do que essa, uma motivação maior do que essa? Mas é impressionante como nós somos seletivos também com relação a isso, não é verdade? Não é verdade? E eu não falo isso com relação agora a termos bem gerais, não. Eu estou sendo bem específico aqui. Mais do que isso, apenas citando nomes. Há pessoas que elas fazem distinção na sua submissão. Para esse presbítero eu presto contas. Para esse não. Para essa parte do conselho eu dou algum tipo de ciência, para essa outra, não. Para os oficiais da igreja eu tenho respeito, mas um leigo sentado ali, não. Sim, é claro que há diferença entre a submissão aos oficiais da igreja com relação aos irmãos em Cristo, mas eu estou falando de uma acepção aqui, pecaminosa. As mulheres não devem ser submissas a todos os homens como são seus maridos, é claro que não. Não é esse o ponto aqui. Nem os filhos devem submissão, honra a todos os pais, como se fossem seus pais, no sentido... Não é isso, é confundir as coisas, como eu vou explicar aí nas próximas semanas. Eu estou falando dentro dos nossos limites, dentro do que Deus colocou para nós. Nós não podemos fazer esse tipo de acepção de pessoas. Isso é pecado, isso segrega a igreja, isso divide o corpo de Cristo. Quem é você? Quem é você para dizer... A esse oficial eu rendo, ou a esse irmão em Cristo eu rendo maior respeito, a esse não? Quem é você para fazer isso? Quem age assim, meu irmão, entenda isso uma vez por todas. Quem age assim, se Deus não mudar o seu coração, e eu espero que Ele mude, é muito melhor que de fato deixe a igreja e vá para outro lugar. Porque só traz desarmonia. A orquestra não vai ser bem tocada, não vai se apresentar bem, não vai estar funcionando direito. Vai ter alguém ali desafinado e prejudicando o concerto. É isso que vai acontecer. Como já aconteceu aqui, em nossa igreja local. Quem faz isso não está cheio do Espírito Santo, mas cheio do Espírito de Satanás. Pastor, isso é muito forte, mas é o que a Bíblia diz. Ele é o divisor. Ele é aquele que causa ruptura. Ele é aquele que quer acabar e destruir. Ele é quem faz isso. Então, se alguém age dessa forma, certamente não está cheio do Espírito de Cristo, do Espírito Santo. Não está. Mas cheio de demônios. Cheio de demônios. Louvado seja Deus que Ele mesmo purifica a sua igreja. Louvado seja Deus que Ele mesmo, até se for o caso, mata e destrói. Ou pelo menos tira do nosso meio, para que possamos andar em paz para a sua glória. Meus irmãos, o apóstolo Paulo admoestou os crentes, concluímos aqui,
a andarem com sabedoria, no versículo 15 e 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Isso é alcançado pelos crentes que compreendem a vontade de Deus. E então, praticam mediante o poder capacitador do Espírito Santo, descrito nos versículos 17, versículo 18. Como eu disse, a estrutura do versículo 18 até o versículo 21, ela está totalmente conectada pela própria forma como o apóstolo Paulo escreve. Veja isso. Ele diz: enchei-vos do Espírito, no versículo 18. E tudo que vem depois, ou seja, os particípios, chamados particípios, falando, entoando, dando, no caso, louvando, dando e sujeitando-vos, acompanham o encher, estão ligados ao encher. E a ideia aqui de algo simultâneo. A ideia é, se você é cheio do Espírito Santo, você fala a verdade, você fala, canta salmos, entoa, louva, dá graças a Deus e se sujeita um ao outro no temor de Cristo. Se você está cheio do Espírito Santo, você faz isso. E se você faz isso, é porque você está cheio do Espírito Santo. Percebe? Como ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com o que o movimento pentecostal e carismático fez e faz em nossos dias, ensina já há muito tempo. Percebe como a ideia bíblica, não somente aqui, mas também em outras passagens, é de equilíbrio, sensatez, moderação, direção, organização. Percebe isso? Como é harmonia, paz, alegria, domínio próprio. Tudo contra o que o pentecostalismo prega e outros também. Tudo contra isso. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Quando você se indagar na próxima vez a respeito de como eu posso ser cheio do Espírito Santo, olhando apenas para esse texto, cante salmos, renda graças a Deus e sujeite-se ao seu irmão naquilo que Deus ordenou para sujeitar, no temor de Cristo. E assim andaremos. O verbo que Paulo usa com frequência em Efésios, andaremos no temor do Senhor para a sua glória. Deus os abençoe. Amém. Oremos com ações de graça ao nosso Deus. Te louvamos, Senhor nosso Deus, nessa manhã, do teu dia santo, pela tua palavra que foi proclamada. Ó Deus, por essa sessão tão importante de Efésios, que não foi ainda esse capítulo concluído, mas estamos caminhando com a tua graça, com o teu poder, ouvindo o Senhor falar domingo após domingo. Te pedimos que aplique a tua palavra hoje aos nossos corações, mais uma vez, e que respondamos ao Senhor fielmente. Que sejamos, ó Deus, fiéis a ti em tudo que foi ensinado. Abençoa o teu povo para ser cheio, cada vez mais cheio do teu Santo Espírito. Que possamos, ó Deus, não ser dominados por vinho ou qualquer outra coisa, mas por ti. E assim, ó Deus, também manifestemos isso, cantando os salmos do Senhor, dando graças ao Senhor e sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém.